O protesto convocado para hoje em Brasília, pedindo a saída de Michel Temer da presidência da República, terminou em confronto entre a Polícia Militar na Planada dos Ministérios, entre a polícia e manifestantes. As sedes de pelo menos 2 ministérios foram depredadas e tiveram focos de incêndio. A manifestação foi organizada pelos movimentos de esquerda Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo e também centrais sindicais. O grupo saiu do estádio Mané Garrincha e seguiu em passeata pela esplanada dos ministérios. O grupo gritava a todo momento palavras de ordem pedindo a saída do presidente Michel Temer e contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Os manifestantes pedem a convocação de eleições diretas e a saída de Temer. O Temer é um irresponsável. Ele coloca o Brasil numa crise sem tamanho. Ele não tem condição de permanecer na presidência, não tem credibilidade, não tem apoio. Eu acho que ele está negociando a saída. Ele não quer sair diretamente do Jaburu para Papuda. O clima ficou tenso e houve confronto. Manifestantes lançaram explosivos e a polícia utilizou bombas de efeito moral. Algumas pessoas que estavam no ato revidaram com paus e pedras, montando barricadas para evitar o avanço das tropas da polícia. Houve muito corre-corre e muitas pessoas ficaram feridas com os estilhaços de bombas. Segura ele, mano, tô sozinho, presta atenção. Veio muito gás aqui no jeito, muito gás, e eu senti só a pancada, a bala de borracha. Até a cavalaria da Polícia Militar foi acionada para tentar conter o tumulto. Ao chegarem no ato, os policiais a cavalo foram atacados. Manifestantes atearam fogo no hall de entrada do Ministério da Agricultura e os bombeiros precisaram agir para conter as chamas. Essas imagens mostram a destruição causada pelo fogo. Computadores e documentos foram destruídos. Diversas repartições públicas tiveram as vidraças depredadas. No meio da... O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. Tem aí o Nacional? E voltamos a falar do protesto de centrais sindicais que terminou em confronto e quebra-quebra em Brasília. Prédios do governo federal foram depredados e também incendiados. Servidores foram dispensados mais cedo. O Ministério da Agricultura foi o primeiro depredado pelos manifestantes. Eles colocaram fogo no prédio e destruíram um auditório. As vidraças foram quebradas. Mais destruição no Ministério do Planejamento e nos Ministérios da Cultura e da Ciência e Tecnologia. Tapumes que protegiam as entradas foram arrancados. Até um tronco de árvore foi atirado contra este prédio. Paradas de ônibus também foram destruídas ao longo da esplanada dos ministérios. Alguns pontos ficaram bloqueados pelo fogo. Os carros de som que comandavam a manifestação foram retirados por causa das bombas de gás lacrimogênio. Algumas fora da validade, como mostram essas fotos. O confronto voltou a ficar intenso no meio da tarde. A polícia avançou. Muitas pessoas usaram placas de madeira como escudo. Os manifestantes seguiram em direção ao Estádio Nacional Mané Garrincha. A polícia também foi saindo aos poucos. Sobrou só o cenário de destruição. Boa noite. Boa noite. Terminou em confronto e quebra-quebra a marcha das centrais sindicais hoje em Brasília. O ato contra o presidente Michel Temer e as reformas trabalhistas e da Previdência Social transformou-se em violência, depredações e... Que uma manifestação que estava prevista como pacífica, ela degringolou na violência, no vandalismo, no desrespeito, na agressão ao patrimônio público, na ameaça às pessoas
muitas delas servidores que se encontram aterrorizados e que nós estamos, nesse momento,